Isaías, capítulo 53, diz assim a palavra de Deus. Vou esperar você. Graça e paz a todos. Irmãos, que noite especial nós vivemos ontem. Eu não sei onde você estava, eu não sei o que você estava fazendo, mas foi maravilhoso viver um ajuntamento jovem e um encontro divino com o Senhor. Foi maravilhoso. Eu não consegui ficar para o cachorro quente, mas o maná espiritual eu saí alimentado. Foi muito bom. Irmãos, temos passado algumas dificuldades com relação à tecnologia, mas nós vamos avançar para a honra e glória do Senhor, amém? Amém? O Data Show tem semana que a mesa funciona quando pode, quando ela quer, às vezes, né? Parece que tem vida própria, ou demônio próprio, né? Sei lá. Olha, que sufoco que a gente passou ontem, mas, para a honra e glória do Senhor, a diretoria já aprovou algumas coisas. Deus faz, irmão, através da sua colaboração, generosidade, fé e fidelidade, nós vamos fazer algumas modificações. Espero que você esteja no domingo que vem, porque acho que algumas coisas já vão estar no lugar, né? Amém? Amém. Depois eu compartilho com os irmãos, se assim os irmãos desejarem. Diz assim a palavra de Deus: quem creu na nossa pregação? Você está comigo? A quem se manifestou o braço do Senhor? Foi crescendo como um renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, ele foi desprezado, e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos... graça e paz, irmãos, bom dia a todos. Abra sua Bíblia no texto de Isaías, capítulo 53, nós vamos ler novamente. Diz assim o primeiro versículo: quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Foi crescendo como um renovo diante dele, como uma raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dor, e experimentado nos sofrimentos. E como um homem de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado, e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa e esmagado por causa das nossas maldades. Eu não sei se foi convicção ou foi medo de eu voltar tudo de novo, mas funcionou. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus sofrimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juízo, opressor, e a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa das transgressões do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os... e ficou com o... na sua
embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Vamos ler de novo o 9. Deram-lhe com os ímpios, e ficou com o na sua. Beleza. De quem o texto está falando? Vamos agora para Mateus, capítulo 27. Versículo 57. Deixa ele fazer um favor, Gustavo. No outro, por favor. Isaías 53, 9. Recebam comigo aqui, Isaías 53, 9. Tranquilo? Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico. O que esse texto quer dizer? Que rico? Rico de quê? Hã? Rico de quê? É tão simples. De dinheiro, pô. Que medo é esse falar dinheiro? Fala forte, irmão. Dinheiro. Vai que vem. Fala de novo, vai. Dinheiro, pô. Rico de quê, irmão? De recurso financeiro. Só que o texto vai falar, Isaías, me perdoe, mais de 400 anos foi antes do que aconteceu. Aí eu fico pensando assim, vamos ler o texto de Mateus, capítulo 57. Vocês vão dar uma viajada comigo aqui. Amém? Opa, poucos vão comigo, mas eu vou. Ao cair da tarde, um homem... 27 e 57. Perdão, irmão. Desculpa aí. Mal, tá? Foi você, não? Me deram uma cobrada federal aqui agora. É porque eu não tenho. Ah, garoto, gostei, hein? Hã? Estão comigo, ligadinho. Se eu errar, então... Obrigado, irmão. Obrigado. Aplausos aí, irmão. Todo mundo erra. Vamos lá? Obrigado. O mal que todo mundo só vê o erro. Mas tá bom. Vamos lá. Ao cair da tarde, um homem... Olha, que interessante. Chamado... que também era discípulo de Jesus, veio de... Então, José de Arimateia não é o sobrenome dele, tá bom, irmão? É o lugar de onde ele veio. José de Arimateia. E foi a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então, Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano de linho e depositou-se em seu sepulcro, que havia escavado na rocha, fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Mas ficaram ali Maria Madalena e a outra Maria sentadas diante do sepulcro. Existem momentos na vida em que todos querem estar perto de você. Quando há sucesso, quando há um reconhecimento de alguma coisa que lhe aconteceu, quando há milagres, quando há prestígio. Mas também existem momentos da nossa vida em que todo mundo se afasta, sim ou não, irmão? E são esses momentos
Na verdade, foi esse momento que aconteceu com Jesus. A multidão foi embora. Cadê os 12? Cadê os 11, na verdade? Judas já tinha ido. Cadê? Os discípulos fugiram. Jesus estava morto. O corpo estava ferido, exposto, humilhado. E é nesse momento que dois homens aparecem. Quem são eles? Um você leu, e o outro é Nicodemos, que vai ser citado em João. Homens que antes viviam escondidos, mas que agora foram movidos por amor e por coragem. Enquanto muitos olhavam para o corpo ferido de Jesus com desprezo, eles decidiram cuidar do corpo de Jesus. Aqui existe uma aplicação para nós, para a nossa vida. O corpo de Cristo continua aqui na terra, sim ou não? Sim ou não? Não, você não é corpo, não, irmão? A igreja não é o corpo de Cristo, não, irmão? Glória a Deus. CCM. CCM vai falar sobre isso. Descubra. Vai falar sobre isso. A família. O corpo de Cristo. Eu vou falar de novo, você vai confirmar. O corpo de Cristo continua aqui na terra. Amém, irmão? Amém. Tem até música. Somos teus pés andando em toda... Somos tuas mãos. Somos teus olhos à procura do ferido. Somos tua boca. Olha o corpo aí, irmão. Proclamando. Ele é o cabeça. Você gosta de falar isso? E ainda, hoje, existem dois tipos de pessoa. Quantos tipos? As que expõem as feridas do corpo e aqueles que cuidam da ferida do corpo. Quem é o corpo de Cristo, irmão? E tem ferida, irmão? No meu corpo. E você é que tipo de pessoa? A que cura ou a que expõe as feridas? A que permite, com os seus recursos, com aquilo que você tem. Porque José de Arimateia foi um homem rico. E Isaías já profetizava sobre esse acontecimento. Ele ficará com o rico. Eu imagino se a riqueza de José de Arimateia não estivesse no seu bolso e estivesse no seu coração. Eu imagino se ele fosse uma pessoa tão apegada aos seus bens, que não colocasse os seus bens à disposição de cuidar de um corpo ferido. Perceba comigo que ele não deu para Jesus, ou para o corpo ferido de Jesus, para Jesus morto, um sepulcro qualquer, usado. Ele já está morto, né, irmão? Ele não vai nem saber, né, irmão? Vai enterrar? Enterra em qualquer lugar, irmão. Já está morto. O que a gente fez em vida. E assim a gente vem fazendo com o corpo de Cristo nos dias de hoje. Mas glória a Deus que o Senhor não é como conosco, como a gente. Ele não apaga o pavio que fumega. Você está comigo, irmão? Está fazendo sentido para você? É só o comecinho. A verdadeira generosidade honra a Cristo quando, ou melhor, cuidando daquilo que pertence a Ele. Primeiro ponto dessa mensagem, a verdadeira generosidade, ela se manifesta nos momentos difíceis. A verdadeira generosidade, ela se manifesta nos momentos difíceis. Irmão, como é difícil arrumar a casa. Mas todo mundo gosta quando a casa está arrumada. Sim ou não, irmão? Existe um preço para se pagar. É porque é diferente a limpeza da mulher e a limpeza do homem. Eu limpo a casa, Ana Clara, a casa está suja. Também porque quer tirar o móvel do lugar para ver o que tem embaixo do móvel. Para quê? Concorda? Os irmãos favoráveis, digam amém. Está vendo? Aí, vou falar com ela que passei em assembleia. Irmão, muito difícil. Para
quer tirar esse negócio daqui, ninguém vai, não vai passar ali, não vai pisar, a criança não vai esbarrar. Mas é assim. Mas é assim também na nossa vida espiritual. Muita poeira a gente vai jogando para debaixo do tapete, irmão. Muita coisa a gente vai... E a generosidade verdadeira, ela se manifesta nos momentos difíceis. José aparece quando não havia aplauso, quando não havia nenhum prestígio, sabe? Lotar a igreja, quando tem a pesca maravilhosa, é maravilhoso, é fácil. Ali está sendo operado milagres, vamos lá naquela casa. E desceram um cara pelo telhado lá e ele saiu curado, glória a Deus. Mas agora Jesus morreu, e quem vai? O corpo está ferido. A gente romantiza muito, mas eu imagino o cheiro. Sabe? Eu imagino segurar. Irmão, você já pegou alguém ensanguentado? Já segurou? Era isso. E fala, não, eu quero o corpo dele. Eu quero cuidar. Não, eu quero curar das feridas, eu quero tratar as feridas. Eu quero cuidar daquele corpo fedido mesmo, machucado mesmo. Eu vou usar as minhas riquezas, eu vou usar o meu recurso para ele, para aquele que está sendo desprezado, para aquele que está machucado. Eu vou usar aquilo que eu tenho. Não, eu vou usar. Está à disposição do reino. Não havia expectativa nenhuma, irmão, de recompensa. É maravilhoso isso. É maravilhoso isso. Por que a gente faz cantina, irmão? Por que a gente faz cantina? Mariana foi muito crente. Mariana falou que é por causa da comunhão. Para abençoar a obra. Sabe por quê? Porque às vezes, só no momento do ofertório você não oferta. Aí a gente tem que fazer cantina, às vezes, para suprir alguma falta, sabe? Porque ali na recompensa, eu te dou um salgado, você dá R$10. Entendeu? É só por causa disso. E às vezes interessante, Vaguinho, é que você doa o molho e você mesmo compra o cachorro quente que você fez o molho, você que... É maravilhoso, irmão. Vamos voltar para cá? Não havia expectativa de recompensa. José de Arimateia e Nicodemos, eles não tinham perspectiva de que aquilo ali daria algum retorno, mas usou aquilo que tinha para cumprimento da promessa que Isaías fez há mais de 400 anos atrás. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se o Senhor contar com o seu recurso para o cumprimento de uma promessa, Ele pode contar? É um pouco sobre isso. Não, o que eu tenho eu entrego ao Senhor. Aí tem promessa que ainda não se cumpriu na vida de alguém, porque você não abriu mão daquilo que você diz ser de Deus que está com você. A cruz havia transformado Cristo aos olhos do mundo em um fracasso, mas José se aproxima justamente nesse momento. É fácil permanecer perto de alguém quando tudo vai bem. Eu vou falar de corpo de Cristo, então eu vou falar de igreja. É fácil permanecer na igreja quando tudo naquela igreja está indo bem. Mas quando algumas feridas começam a ser expostas, qual é a nossa tendência humana? Assim como os discípulos. Fugir. Eu vou ficar ali para tratar, para cuidar, para esperar cicatrizar. Não, eu vou para outra igreja. Eu vou procurar outro lugar. É assim ou não é, irmão? É difícil permanecer na vergonha. É difícil permanecer no sofrimento. É difícil permanecer quando todo mundo está abandonando o barco. É difícil. Poucos são aqueles que ficam. A verdadeira generosidade, ela não aparece apenas em tempos favoráveis.
ela se revela principalmente em tempos difíceis. José ofereceu não apenas palavras ou sentimento, ele usou aquilo que ele tinha para honrar o corpo de Cristo. E você, irmão? Você tem usado não apenas de palavras, não apenas de sentimento, você tem usado os seus recursos, tudo que você tem, todo o seu ser, tudo para honrar a Cristo? Segundo ponto dessa mensagem, a generosidade usa o que tem para honrar a Cristo. Perceba comigo o que José ofereceu. Ele ofereceu um túmulo novo, ele usou a sua influência. Para que você usa a sua influência, irmão? José usou a sua influência para ir até Pilatos e pedir a liberação do corpo ferido, machucado, ensanguentado de Jesus. Às vezes a gente usa a nossa influência para tanta coisa, menos para o corpo de Cristo, menos para a igreja. Você está comigo? Arriscou a sua reputação, irmão. Naquela época, você lembra que os discípulos fugiram. Por que fugiu? Porque começou a perseguição. Sim ou não? Ele disponibilizou o seu tempo. Ele investiu os seus recursos. Nicodemos trouxe especiarias caríssimas. Tudo isso para honrar o corpo de Cristo. Generosidade bíblica não é apenas sobre o dinheiro, é sobre tempo, é sobre recurso, é sobre influência, é sobre serviço, é sobre presença, é sobre cuidado. Irmão, quando a gente começar a entender isso aqui, começar a viver, porque às vezes entender a gente entende, só que a gente não consegue transformar em prática. Sabe, quando fala de tempo, um mutirão, você tá, pô. É prioridade para você. Quando falar de generosidade, quando falar de recurso, opa, a obra precisa daquilo que eu tenho. Se eu não tenho, eu não dou. Mas se eu tenho, eu posso contribuir. Influência, eu não conheço não. Ou melhor, eu não tenho não, mas eu conheço quem tenha. Olha, eu não tenho não, mas eu conheço alguém que pode nos ajudar, que pode ajudar o corpo. Assim, pastor, eu não tenho muito recurso financeiro, eu não posso ajudar com a oferta. E missões é interessante por causa disso. Tem 3 maneiras de você participar de missões. Primeiro é com dinheiro, você já sabe. E a segunda? Com oração. E a terceira? Vai, pô. Você ser um missionário. A gente começa a investir, irmão, em missões, quando um filho nosso passa a ser missionário. É ou não é? Imagina, Maria Diva. Posso não, né? Depois. Imagina. Como que seria a nossa contribuição para a missão? Aí, Gustavo, e aí, pastor? Já mandou o dinheiro para missões mundiais? Minha filha está lá, cara. Mas como não é nosso, a gente pouco importa. A gente não consegue sentir a dor, porque a gente não está sentindo, não está passando, não está vivendo, não está doendo na gente. Mas quando a gente é corpo, a gente oferta. A gente dedica tempo, recurso, influência, serviço, presença, cuidado. Cuidado, zelo. O problema não é possuir os recursos. O problema não é consagrar, perdão. O problema é não consagrá-los ao reino. É assim, sabe, irmão, quando a gente vai ofertar, é interessante, eu não sei se você já viveu essa experiência, porque hoje a gente vive na era do Pix, né? Então a gente não tem muito essa experiência. Mas você já viveu aquela experiência de abrir a carteira e momento do dízimo, aí tem lá uma nota de 2, uma nota de 50, uma nota de 200, recebe aí, irmão, uma nota de 500,
E o que acontece? Qual é a que você oferta, irmão? A de 2. Por quê, irmão? Porque depois do culto você vai no lanche. Porque depois do culto você vai na pizzaria. E você não sabe se seu filho vai querer um x-tudo ou um lanche mais baratinho, um misto quente. Nunca vai no misto quente. É assim, irmão. Esse é o nosso nível de generosidade. Esse é o nosso nível de comprometimento com o corpo. Aí eu fico imaginando se Isaías 53, versículo 9, falasse de um rico que é você. Contasse com o seu dinheiro, com o seu recurso para o cumprimento da promessa no corpo de Cristo. Os irmãos estão compreendendo, irmão? José não sabia. José não tinha nem noção. Mas a sua generosidade estava cooperando com os propósitos eternos de Deus. Talvez, Wagner, você nem saiba. Mas eu vou compartilhar e vou expor você um pouquinho, posso? Você nem sabe, mas hoje você pagou um Uber para Gabriela poder viver. Ela está aqui não, né? Não, está bem. Para ela poder viver a experiência de passar na classe do pré-batismo. Está entendendo? Você não sabia, mas o dinheiro estava com você, a oferta estava com você, e tem outras Gabrielas precisando do dinheiro que está no nosso bolso, do recurso que o Senhor confiou a nós. Mas aí a gente lê aquele salmo e fala assim: tudo pertence a Deus. Tudo que está na terra é dele. Mas o dinheiro é meu. Mas o recurso? Não, aí calma aí. Aí, peraí. Aí mexeu com o meu bolso, né? Aí não. É assim ou não é, irmão? Poucos falam que é assim, mas eu sei que é. Eu converso muito com a tesoureira. Quando recursos são colocados nas mãos de Deus, eles deixam de ser instrumento de vaidade e se tornam ferramentas do reino. Eu vou repetir para você. Quando os recursos são colocados na mão de Deus, eles deixam de ser instrumentos de vaidade e se tornam ferramentas do reino. Essa semana eu tive a reunião com alguns pastores amigos e foi falado algo tão interessante. Tão interessante. Somos pouco mais de 7 milhões de igrejas no mundo. Quanto? E todas essas igrejas têm um momento do ofertório. Assim como a gente teve aqui agora. Dízimos e ofertas. Então, pouco mais de 7 milhões de igrejas no mundo, em um determinado período do seu culto, da sua celebração, pedem dinheiro em nome de Deus. Sim ou não, irmão? Pedem dinheiro em nome de Deus. Aí eu gostaria de falar para vocês aquilo que ficou no meu coração ruminando. 7 milhões de igrejas no mundo pedindo dinheiro em nome de Deus. Se essas 7 milhões de igrejas no mundo pedindo dinheiro em nome de Deus se comprometesse com a causa de Deus no mundo, acabaríamos com a fome no mundo. Isso foi um tapa sem mão. Aí temos aí 2 problemas. Aqueles que não entregam e o que fazem com aquilo que está sendo depositado. Entendeu? O que nós temos feito com aquilo que nós temos recebido? E o que você tem feito com aquilo que você tem recebido e não tem entregado, não tem devolvido? Quando os recursos são colocados na mão de Deus,
eles deixam de ser instrumento de vaidade e se tornam ferramentas do rei. Talvez a cena mais tocante, marcante, seja enquanto muitos expunham o corpo ferido de Jesus, José e Nicodemos decidiram cuidar dele. Terceiro ponto dessa mensagem: a generosidade cuida das feridas do corpo de Cristo. Eles envolveram o corpo, trataram o corpo com dignidade, protegeram o corpo da humilhação, cobriram as suas feridas. Hoje, o corpo de Cristo é a igreja. E ainda assim, existem muitas pessoas que fazem o quê? Expõem as feridas do corpo de Cristo. São ferramentas que aumentam as suas dores. Espalham escândalos. Ferem mais ainda o corpo de Cristo. Mas também, irmãos, existem aquelas pessoas que restauram o corpo de Cristo, servem o corpo de Cristo, protegem o corpo de Cristo, cuidam, consolam, sustentam o corpo de Cristo. Glória a Deus. Você pode usar, irmão, as suas palavras para cuidar do corpo de Cristo, seus recursos, suas influências, seu tempo, a sua maturidade espiritual para ferir ou para cuidar. Para ferir ou para cuidar. E tudo isso aconteceu porque a cruz produziu nesses homens algo que antes eles não tinham coragem de viver. Eram discípulos escondidos. Lembra de quando Nicodemos encontrou com Jesus? Foi que hora? Meio-dia? Não, foi à noite, escondido. José de Arimateia, mesma coisa. Não era um discípulo público, mas, sabe, a compaixão, a generosidade, deu coragem àqueles homens. A cruz, quarto e último ponto, transforma discípulos secretos em servos corajosos. José era discípulo secreto. Nicodemos procurava Jesus à noite, mas agora, quando o corpo está ferido, quando ninguém mais quer o corpo, eles se posicionam. Eles aparecem publicamente. Eles assumem riscos. Eles servem abertamente. A cruz transformou esses dois homens. É muito lindo a gente cantar: a cruz me libertou. Se libertou de quê, irmão? Às vezes a gente canta essa parte: a cruz me libertou, e pensamos assim: a cruz me libertou do inferno, a cruz me libertou do pecado. A cruz precisa nos libertar de nós mesmos. A cruz precisa nos libertar de alguns medos, de alguns traumas. A cruz nos libertar faz com que a gente se posicione em momentos assim. A cruz nos transforma, a cruz ter nos transformado faz com que a gente assuma alguns riscos. Você tem assumido alguns riscos em nome de Deus? Você está comigo, irmão? Ninguém contempla verdadeiramente a cruz e permanece o mesmo. Ninguém contempla a cruz e permanece o mesmo. Não tem como nós termos um encontro verdadeiro com Cristo, compreendermos a obra salvadora de Cristo na cruz do Calvário e permanecermos a mesma pessoa. Eu não estou falando de remorso, eu estou falando de arrependimento. Eu não estou falando de um convencimento, eu estou falando de uma conversão, de algo mudar verdadeiramente na sua vida. E arrependimento não é uma emoção. Não é você ver aquele trecho da paixão de Cristo, sabe?
que a gente costuma passar em alguns retiros, em algumas ministrações, e a gente chora que é uma beleza, irmão. E a gente chora que é uma beleza. Quando a gente vê o sofrimento de Jesus, quando a gente vê a morte de Jesus ali interpretada, a gente chora que é uma beleza. A gente se sente indigno. Mas quando a gente sai por aquela porta, o que acontece, irmão? A mesma coisa. Começamos a viver de maneira indiferente com o sacrifício de Jesus. Começamos a viver de maneira que, sabe, não fez diferença. Não transformou verdadeiramente. Eu vou repetir a frase para você. Ninguém contempla verdadeiramente a cruz e permanece o mesmo. A cruz, ela quebra o nosso egoísmo. Se você ainda está egoísta, talvez a cruz não fez sentido para você. Se você só pensa em você mesmo, talvez você não passou pela cruz como você acha que passou. Talvez você não está carregando a cruz da maneira correta. A cruz, ela confronta a nossa covardia. A cruz, ela confronta o nosso medo. A cruz confronta a nossa timidez. A cruz confronta, mais uma vez, a nossa covardia. Sabe, irmão, de se posicionar lá fora, o que você é? Eu vou na igreja. Mas você é crente? Não, ser crente é careta. Ser crente é muito chato, né? Ser crente não pode um monte de coisa. A cruz confronta a covardia. A cruz faz com que a gente se posicione. A cruz desperta em nós um amor sacrificial. Sabe, irmão? Você ama a Deus. Amém? Glória a Deus. Mas quanto tempo você não faz um sacrifício por Ele? Sabe, um sacrifício de deixar de fazer alguma coisa para poder estar na presença. Sabe, irmão, o sacrifício, talvez para você é um sacrifício, para outro seja um prazer, mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Desperta em nós, a cruz, um amor de sacrifício. Talvez para você seja um sacrifício pagar um Uber para alguém vir na celebração. Para você, talvez seja um sacrifício ficar até um pouco mais tarde. Para você, seja um sacrifício chegar um pouco mais cedo. Talvez para você seja um sacrifício ser um anfitrião de uma célula. Talvez para você seja um sacrifício ser um líder de célula. Talvez para você seja um sacrifício viver em célula. Para você talvez seja um sacrifício estar aqui agora. Mas quem passa pela cruz desperta um amor de sacrifício. Irmão, eu não faço tudo aquilo que eu gosto, mas eu faço tudo aquilo que é preciso fazer. Irmão, eu não sei se você já reparou, assim, nós estamos no mês da família, amém? E minha família está em casa. Mas eu faço por amor. A cruz desperta em nós um amor sacrificial. Irmão, deixar aquele cheirinho de leite lá em casa. Sabe aquele cheirinho de neném? Sabe? O aconchego da minha esposa. O furacão que é a Olívia. Para vir aqui. Por amor. Porque o Senhor me salvou. Porque foi pago um alto preço por mim. E esse é o mínimo que eu posso fazer por Ele. Mas a cruz desperta em nós um amor de sacrifício. Um amor que, se você for falar com o mundo, eu não acredito que você fez isso. É por amor, meu. O mundo não vai entender mesmo. As pessoas não vão compreender mesmo. As pessoas não vão compreender
o seu sacrifício pelo corpo de Cristo. O mundo vai negligenciar o seu sacrifício pelo amor de Cristo. A verdadeira generosidade, ela permanece na crise, nos tempos difíceis. Ela usa os recursos para honrar a Cristo, ela cuida do corpo ferido e ela nasce de um coração transformado pela cruz. Pastor, por que você está falando tudo isso? É porque, irmão, às vezes, essas coisas ficam superficiais demais. Sabe com o que eu me preocupo, Orlando e Giana? Que agora a gente dizima e oferta pelo Pix. E Isaac, Isis não, que ele já compreende. Mas Isaac, não vão ver vocês dois vindo à frente com o envelope e colocando aqui. Porque vocês fazem no Pix, pô. E está tudo certo. Só que as crianças, os nossos pequeninos, eles vão aprender como? Eles vão aprender quando? Quando eles tiverem um celular, quando tiver uma conta bancária, quando aprender a fazer o Pix. O que nós vamos deixar de legado para as nossas crianças? Aí eu comecei a carregar moeda. Irmão, tem que ter estratégia, irmão. A gente tem estratégia para tanta coisa. Não prive os seus filhos de ofertar na casa do Senhor. Compreende a minha preocupação como pastor? A generosidade vai nascer do nosso coração, precisa brotar no nosso coração. Eu quero dizer para você que essa promessa de José de Arimateia se cumpriu na vida dele, mas o profeta já falava sobre isso. Eu fico pensando, Senhor, que promessa o Senhor vai cumprir com o recurso que o Senhor tem confiado a mim? Eu não quero bloquear a promessa que vai se cumprir na vida do meu próximo por causa de egoísmo, por causa de vaidade. Estão compreendendo isso? Amém, irmão? É muito importante. Eu lembro, eu vou falar um pouco da Pauline. Pauline, antes de pedir carta para a igreja, ela viu os cálices. E ela viu aquele adesivo assim em cima. Ela falou assim, pastor, eu quero doar todos os adesivos para os cálices a partir de agora. Ué, mas nem é membro da igreja. Mas a cruz desperta um amor em nós. A vontade de participar daquilo que, irmão, ontem eu falei no grupo dos líderes, eu vou comentar com você. Eu mandei uma mensagem assim, nós não fomos chamados para ser espectadores. Nós fomos chamados para ser cooperadores da obra de Cristo. É maravilhoso, o Senhor está fazendo a obra na Igreja Batista da Graça. Seja um cooperador. Pastor, eu não posso fazer, eu não posso estar lá, mas eu quero ofertar. Pastor, eu não posso ofertar, mas eu quero estar lá. Irmão, tem obra para todos os tipos. Me lembro do irmão Levi e o irmão Carlos aqui comigo, pendurando isso aqui, ó. Essa luminária aqui, irmão. É difícil, irmão. Foi difícil, irmão. Foi difícil. Você chegou na celebração, já estava tudo no lugar. Maravilhoso. Acende aí, irmão, para o pessoal ver. Olha que maravilha, ó. Funciona. Ó. Olha que beleza. Nós vamos passar por uma obra ainda, essa semana, segunda, terça e quarta. Se você estiver disponível, disposição, esteja aqui conosco. Se quiser. Nessa manhã, nós temos um convite, irmão. E isso é do coração. Abandonar algumas posturas destrutivas. Como assim, pastor? Sabe, às vezes a gente vê o corpo ferido, a gente expõe a ferida. Talvez o Senhor te permitiu ver, porque a cura vai vir através de você. O Senhor permitiu você ver aquela ferida, é porque o metiolate está com você, irmão. Sabe? A cura para aquela ferida vai vir de você. Você está comigo, irmão? Agora é a hora do convite, é a hora que você quiser, pode fechar seus olhos. Agora é a hora do Senhor falar ao seu coração.
de testificar no teu espírito aquilo que em você precisa ser abandonado, ou aquilo que em você precisa começar a acontecer. Sabe, irmão, o convite que nós recebemos nessa manhã é não ser um apontador de problemas da igreja, mas ser um cuidador da igreja de Cristo. Nessa manhã nós temos um convite de usar os recursos que nós temos para servir a igreja, para servir o corpo, para servir as pessoas, para servir o nosso próximo. Senhor, o que está em mim que vai fazer com que cumpra o propósito na vida do meu próximo? Porque é sobre isso, irmão. É sobre isso. Se o Senhor te deu o conhecimento é para quê? Não é para você usar para você mesmo, não. É para você ensinar o seu próximo e você vai ser cobrado. Porque o Senhor vai falar assim: eu te dei conhecimento, eu te dei o dom da interpretação, e você usou para quê? Só para dizer que sabe. Você usou para quê? Só para corrigir os outros. Você usou para quê? Só para apontar o erro dos outros? Não, não é para isso. É para cuidar. É para fazer com que olhos sejam abertos. É para fazer com que vidas se convertam e conheçam o caminho. Nessa manhã também nós recebemos um convite para assumir, sabe, irmão? Assumir um compromisso com o corpo de Cristo. Sabe, irmão? Não é só para ser membro, não. Sabe, irmão? Não é só para colocar o seu nome no hall de membro, não. Não, é para ser. Calma aí. A igreja está passando por uma dor. Eu sou igreja também. Eu sinto essa dor também. Não, a igreja avançou. Não, eu avancei também. Não, a igreja está ferida. Eu estou ferido também. Assumir um compromisso com o corpo de Cristo. A generosidade, ela nos transforma. A generosidade que nós precisamos viver é uma generosidade que honra a Deus. Como, pastor? Com tudo que você tem, com tudo que você é, com tudo aquilo que você recebeu do Senhor. A generosidade que honra a Deus. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra. Que haja em nós, Pai, transformação. Senhor, se utiliza de nós, de tudo aquilo que temos, de tudo que somos, para cumprir os propósitos que o Senhor tem para esse tempo. Senhor, perdoa, Pai, porque talvez temos sido mal administradores do nosso tempo, do nosso recurso, dos nossos talentos. Senhor, nós não queremos ser mais espectadores, nós queremos ser cooperadores. Por isso, eis-nos aqui, Pai, dispostos e disponíveis para a tua boa obra. Em nome de Jesus. Amém.